Malandramente, A menina inocente se envolveu com a gente. só pra poder curtir. Malandramente, Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. nós se vê por aí. Ai, safada. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Ai, safada. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, malandramente. Pois é, cara, eu acho que o mago, ele é um belo de um malandro. Danado de um malandro, sabe? Essa onda encantada do mago foi, assim, uma loucura! Mas como a Jana Luia mesmo diz, a loucura cura. Então, ó, hoje o meu negócio foi um chocolatinho. Um chocolatinho. Trouxe aqui várias energias, porque ultimamente tenho visto muito povo falando, né, do cacau, da cacau, né? E aí, eu já tomei, mas não numa cerimônia, e realmente, né, é um expansor do nosso coração. E nos últimos dias eu tenho testado isso, né? No que eu tenho acesso aqui mais próximo, né, o chocolate mais amargo que eu posso adquirir e observado o coração. E mesmo sendo um chocolatinho desse daqui, que nem é aquele chocolate sagrado, intencionado, realmente ele tem esse potencial de ativar. Eu sinto, quando venho para meditação, sinto, o coração tá batendo forte, o coração tá expandindo. Coisas que a gente vai perceber quando a gente se coloca em estado de presença e na consciência. Essa onda encantada, ela é muito interessante também, porque eu também não tinha ancorado essa informação para mim. A onda encantada do mago está representando o meu trânsito desse ano. Desde que eu fiz aniversário no ano passado, aí eu tô transitando em laçador de mundos cósmico. Então eu sou uma macaca cósmica, mas dentro dessa cultura, ano a ano, a gente transita uma energia diferente porque a gente tá aqui num trabalho planetário. Todo mundo que tá aqui para quê? A gente tá aqui para aprender o que é o amor. A gente está aqui para transmutar e transcender os negativos. Minha mãe, física, ela sempre falou uma coisa que hoje minha mãe estava certíssima. Ela diz assim: as pessoas ficam procurando onde é que é o inferno, e o inferno é aqui. Minha mãe dá altas aulas dessas coisas. Minha mãe, ela é incrível nesse sentido. Há muito tempo eu tenho essa percepção dela que ela é uma médium que não foi desenvolvida. Quando ela conta as histórias dela, e quando ela conta até dos fenômenos, ela consegue ver. Ela consegue ver. Mas nunca trabalhou a mediunidade de fato, né? E todos nós somos médiums, todos nós estamos aqui para evoluir. E se na minha linha ancestral, né, eu tenho uma médium tão forte que é minha mãe, que mesmo não desenvolvida, mesmo não trabalhando essa evolução, ainda assim tem uma jornada aqui na Terra de muita sabedoria, de muita rigidez também, mas de muita sabedoria. E como a gente carrega da nossa família, né, informações e heranças, eu entendo então que uma das heranças é essa. Se ela não trabalhou, não desenvolveu, não expandiu essa sabedoria, tô eu aqui para expandir, né? E esse ano eu transito em laçador de mundos cósmico. Hoje nós estamos nessa frequência bem, né, num sábado de aleluia. Então ontem foi sexta-feira santa, né? Hoje um sábado de aleluia. A gente está caminhando para esse final de semana pascal, né? Então nada mais sugestivo que um chocolate, né?
embora o chocolate que a gente acessa industrializado, ele não traz pra gente os benefícios que a Cacau, né, traz pra gente em sua essência. Isso tem a ver com as coisas que a gente tem que ir resgatando. Resgatando a conexão com o natural, com a natureza, né, com o que é mais puro, mas também vivenciando as coisas que a tecnologia traz pra gente, tudo que na matéria a gente conseguiu trazer para o processo de evolução. Então hoje, né, na verdade agora que eu tô aqui na gravação, que eu bato o olho e falo assim, hoje é Enlaçador de Mundos Cósmico, tô transitando isso esse ano. Então esse ano eu tô trabalhando todos os aspectos da onda encantada do mago. Olha eu estudando várias coisas, conversando com várias pessoas, mas uma informação muito importante de mim eu deixei ela passar assim meio solta. E aí nessa onda encantada do mago foi uma onda encantada onde tipo eu entrei num fluxo de tormenta. E eu sou da onda encantada da tormenta, né? O meu destino é viver processos que vão mexer ali muito as emoções de uma forma tumultuada. Eu não gosto. Eu faço de tudo para viver uma vida leve, para dar meus pulinhos quando preciso dar meus pulinhos, né? Trabalhar o amor em mim, trabalhar essa conexão de troca com as pessoas, de entregar uma informação que passa pelo meu campo. Eu falo que eu não posso desacreditar da mediunidade, porque se eu tenho a capacidade de orientar e auxiliar verdadeiramente pessoas, porque eu recebo o feedback das pessoas me trazendo as informações de que, olha, depois que eu me conectei com você, depois que eu segui a orientação, a minha vida melhorou. Aí tem hora que eu olho pra mim e falo assim, mas por que eu não tô conseguindo fazer as transformações que eu quero? Aí, hoje, né, enquanto eu tava processando todas essas informações, eu me fiz essa pergunta, né? Por que eu não tô manifestando o que eu quero? Aí a voz, né, que vem aqui trazer as informações pra mim, porque você é rígida, né, filha? Embora você sorri, você dá seus pulos, você orienta pessoas, você tem uma energia de alegria e de leveza, mas você também é muito fixa. Tem hora que para tirar você do lugar, a gente tem que, bater em você. Você é aquela que não gosta, né, de ficar perdendo seu tempo com probleminha. Mas aí você deixa um probleminha aqui, um probleminha ali, um probleminha cá. Aí ele fica grande. Quando ele fica grande, você vai ter que olhar para esse problema que ficou grande. E quando esse problema fica grande, naturalmente ele vai mover você, não tem mais escolha, vai ser movida. Então, uma enxurrada de informação de como que eu passo para o próximo estágio. Eu tenho uma personalidade que é tendenciosa a encontrar alegria nas situações e conseguir realmente fazer malabares nas coisas para eu poder fluir. Mas como uma boa macaca que movimenta muito, muito curiosa, conversa com muitas pessoas, às vezes vou deixando algumas coisas minhas negligenciadas, até as coisas ficarem numa proporção grande e eu não ter como mais fugir daquilo. E nessa onda encantada, entrei no meu estado de tormenta, entrei no meu momento tipo a macaca louca tá surtando. E aí o mais interessante disso tudo é como eu disse ontem, né, não tem nem como eu não falar que a espiritualidade não atua na minha vida e não atua assim fortemente, né? Porque na mesma onda encantada, onde eu achei que eu não tinha caminhos, as coisas viraram numa outra energia. Então hoje eu já tô numa vibe completamente diferente de transcendência e inclusive eu entendendo ainda mais de uma forma visceral esse transcender, sabe? Que é transformar os negativos em positivos, que é olhar para aquele acumulado de situações e às vezes duvidar de mim mesma, mas nesse momento falar assim, você não tá sozinha, você tá duvidando de você, mas ao longo dessa jornada você adquiriu méritos e força que você nem viu. Que mérito e que força é essa? Então agora a gente se apresenta e o mago, ele é o encanto, ele é a receptividade, ele é a atemporalidade. Então às vezes você tem um crédito espiritual que às vezes nem é dessa vida,
Às vezes você tem um crédito espiritual que é de outras vidas e que até mesmo os tumultos que você passa, eles são fundamentais para o seu processo de evolução, para você conhecer quem são as pessoas que estão do seu lado, entende? Porque quando tem problema, o problema faz o quê? Espalha o bolinho. Às vezes as coisas estão fluindo na sua vida, aí vem, né? Todo mundo vem se juntando, todo mundo vem chegando. Você também sai chamando as pessoas para poder se juntar. Mas nem sempre você se juntou com as pessoas certas. Ou às vezes as pessoas não falaram ainda as intenções, você tá ali na inocência e você não sabe qual é a intenção verdadeira. Você sabe da sua, mas você não sabe a do outro. Porque às vezes tem o outro que tá aproveitando de um benefício que é seu, mas no fundo não tem apreço de verdade por você. E na hora que o bicho pega, que você vai pedir socorro, na hora que você vai precisar mesmo, aí você vê que o bolinho se espalha, entende? Que ali no meio daquelas pessoas não tem um que sobra, que vai falar assim, esse daqui é o que resolve a sua questão. Não tem um que sobra. Pra gente poder aprender que as nossas questões é a gente mesmo que tem que trabalhar elas. Não tá errado o outro sair fora do BO, que não é dele. Tá certo, não é seu BO, não vai agarrar o BO do outro, entende? Significa também que você tem que encontrar realmente a sua turma, a sua verdadeira parceria. E a sua parceria é poucos. Às vezes a gente quer, né? Ainda mais esse negócio de rede social, que ilude a gente nessa ideia de que eu tenho muitos amigos. Tem nada. O seu clã de verdade, muitas das vezes, não é nem a família de sangue. O seu clã verdadeiro é você nessa jornada da vida, nesse mundo louco, a zona de quarentena de Lúcifer, como minha mãe mesmo disse, o inferno é aqui. Nesse lugar você encontrar, né, quem são os trabalhadores da luz que estão aqui, são esses trabalhadores da luz que vão se conectar com você. E dentro do que a gente conhece, né, dessa milhares e milhares de pessoas que existem no planeta, nós temos 144 mil almas escolhidas como trabalhadores da luz. Então, de fato, com esses milhares de pessoas que existem no planeta, se conectar essa rede de 144 mil, né, é uma missão, é uma jornada. E cada vez que você está vindo para o seu processo de crescimento e de evolução, que os negativos, né, se acumulam e você precisa desse momento explosivo, bum, o BO chegou. É nessa hora que você vai ver quem está pronto para ir para o BO junto. Quem são os companheiros? Quem é aquele que é fechamento mesmo, que segura na tua mão e não solta? Mesmo com seus BOs, mesmo você não sendo perfeito, sabe? Então, a vida, ela tá trazendo pra gente reflexos e ensinamentos sem falar nenhuma palavra. Só com as ações, só com o espelhamento, só com as consequências, né? A lei de causa e efeito, a lei da correspondência, a lei do tempo, as leis naturais, quando a gente entende um pouquinho dela, vai ajudando a gente a ter novas percepções. Mas a gente está num mundo que chama a nossa atenção para várias coisinhas que distrai a gente, que faz a gente perder tempo, que faz a gente tropeçar, mas ajuda a gente também a aprender para que a gente possa trabalhar essa nova consciência, para que a gente possa, mesmo num planeta de provas e expiações, começar a trabalhar a regeneração, a limpeza, a transcendência, transmutar, transformar erros em acertos. Não ter medo dos problemas, mesmo que eles sejam grandes. E quando um problema se anuncia na sua frente, esse pensamento de tipo, como vou resolver? Se esse problema chegou aqui no meu colo, eu tenho capacidade de resolver, mesmo que a capacidade de resolver seja comunicar, pedir ajuda, porque aquilo que é difícil para você pode ser facinho para uma outra pessoa. Então as trocas, elas são importantes por causa disso, né? Então hoje eu já tô numa vibe completamente diferente, falando assim, poxa, a espiritualidade tá me mostrando algo e tá me fazendo perceber e sentir e me conectar com uma força que eu mesma não tava assim consciente dela. E me coloca aqui nesse lugar de trazer um pouco disso, no sentido de que toda vez que você estiver passando por uma situação que está mexendo muito com você internamente,
Porque às vezes externamente parece que tá tudo bem. Se eu não falar, se eu não externar, a pessoa vai olhar pra mim e vai achar, tá tudo bem, não tá falando nada, não tá reclamando de nada, não tá pedindo nada, então tá tudo bem. Mas às vezes a gente precisa e não sabe, às vezes a gente precisa e vê que tem as crenças limitantes. Então, tudo que vem na nossa vida como problema, se a gente olhar o problema como bênção que vai fazer você evoluir, a gente passa pelo problema com mais leveza. Não tem nenhum problema que não tenha solução. Nenhum problema que não tenha solução, né? E aí é engraçado você perceber que aquilo que na tua cabeça parecia ser negativo, difícil, acho que não vou conseguir superar, aos poucos, dia a dia, mexe uma peça aqui, outra peça ali, uma informação lá na frente, e aí quando você chega no dia X, no dia e na hora marcada, né, para que a transcendência aconteça, você fala, aquilo que parecia tão difícil até que a chave virou, o negócio transcendeu, aquilo que antes era problema e estava me fazendo chorar e estava doendo dentro do meu coração, agora, parece que nem existe mais. Agora, eu tô conectada com uma força e tô vendo coisas acontecendo e tô vendo uma certa abertura que antes eu não tava enxergando. Por quê? Porque eu tava rígida. Porque a minha forma de pensar tava ali encapsulada. Então, olha que interessante. A mesma pessoa que vem aqui para poder falar de Tzolk'in, para poder falar de espiritualidade, de cartas, que joga cartas, que orienta, é a pessoa que é igualzinha a você, que também precisa transcender, que também precisa aprender, que também precisa sair de determinadas caixas. Então, a única coisa que tem de diferença entre nós é que eu sou muito boa e tenho facilidade em um aspecto, ou seja, a conexão com a espiritualidade e um desenvolvimento pessoal feito através da minha intuição. Eu não deixo outras pessoas botarem a mão na minha cabeça. Eu não deixo uma outra pessoa cuidar de mim com essa história de tipo, eu sou sua mãe de santo, eu sou seu pai de santo, eu cuido do teu santo. Eu não tenho problema nenhum com relação a quem faz isso, a quem segue essa cultura, mas eu não sinto que isso é para mim, dessa forma não. Eu quero conhecer, eu quero trocar informação, mas eu quero aprender para mim. Eu quero cuidar de mim. Eu não quero que o outro vire para mim e fale que tem que ser assim. Eu quero que a pessoa diga para mim que, olha, assim eu me manifesto, assim eu aprendi. Com essa base, com esse fundamento, como é melhor para você no momento presente? Porque no tempo em que eu desenvolvi a minha mediunidade, era assim que a energia estava sendo trabalhada e assim que eu e a minha energia fluímos. Mas e você? Você que agora vem para o seu desenvolvimento, você que trabalha com as energias do momento presente e a tua própria energia, que é diferente da energia de todo mundo, como você sente que tem que trabalhar a tua energia, a tua espiritualidade, com quem você quer aprender alguma coisa? Porque a conexão entre nós aqui, a gente se complementa quando a gente troca informação, seja ela nesse sentido, onde a gente troca dinheiro para trocar informação, ou seja, né, nessa posição onde a pessoa pode vir e pode trazer a informação e essas trocas que a gente tem aqui, por exemplo, né, deixa seu like, curte, compartilha, comenta, isso é moeda de troca, uma moeda de troca que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com tempo. E de uma certa forma, quando você fala que tempo é dinheiro, então de uma certa forma isso também vai ser dinheiro, porque isso é energia. Só que como a gente pensa o dinheiro a partir dessas coisas que são tangíveis, que são tocáveis, a gente às vezes desvaloriza esse dinheiro que é só essa energia que flui, que é essa ação. Porque quando eu falo e viro uma chave na tua cabeça, eu entreguei virtude para você. Assim como quando você clica aqui, deixa o like, comenta e compartilha, e a plataforma veio e fala assim, é um conteúdo bom. Então a gente entrega para ela alguma coisa material, para ela tocar coisas materiais. Então olha que interessante, né? Esse movimento que pode acontecer, onde eu não preciso dar um dinheiro, mas se eu fizer uma ação de deixar um like, o dinheiro chega
no colinho da pessoa que tá aqui do lado de cá, né? E quem foi que pagou por isso? Não sei. Só sei que foi assim. Então a vida tem tantos mistérios, a vida tem tantas formas, ela tem tantos caminhos e às vezes a gente fica rígida. Então olha eu hoje. Hoje a gente saiu daquele sagrado, a gente saiu daquela coisa pra gente entrar no funk. Malandramente. Aí tipo, o Zé Pilintra na minha vida. A mente do malandro é a mente maleável. A mente do malandro é aquele, tá vendo, ó? Ele tá aqui, ó, ele faz assim, é uma saudação. Ele é um dançarino, ele é um boêmio, ele é uma pessoa apaixonada pela vida, pelas alegrias da vida. Ele é sorridente, ele é divertido, entende? E ele tá querendo mostrar pra mim cada vez mais por que ele é meu padrinho, por que ele tá na minha presença e como que eu posso trabalhar essa energia feliz e como que essas cartas na mão, né? Ela pode ser levada para qualquer lugar, em qualquer lugar eu posso levar o sagrado, mas desde que eu sinta dentro de mim que a minha energia combina com aquele lugar, ou seja, eu posso sair para dançar, eu posso sair para conhecer outras pessoas, eu posso levar Zé Pilintra junto comigo para que ele sempre me faz por aí não, minha filha, desvia do caminho. Ó, filha, agora já tá na hora de ir embora, tá? Já brincou, já divertiu, agora chegou outras energias, vai embora. Então Zé Pilintra na minha vida é aquele que vai, né, trazendo para mim essas energias masculinas que me faz ter essa malemolência de perceber coisas, mesmo que eu tenha dificuldade, demore muito tempo para entender o que ele tá querendo me ensinar. O meu feminino rígido tá preso numa forma pensamento. Mas esse masculino solar, malandramente, vem me ensinar a fluir, para que o masculino e o feminino encontrem essa energia, essa dança cósmica aconteça de uma forma harmônica, né? Harmônica. Então hoje eu tô sentindo muito essa coisa dessa transcendência, porque eu já consegui fluir coisas que antes eu tava com dificuldade de fluir e entendendo a necessidade de chegar naquele ponto de trava, de barreira, onde a gente surta, onde a gente mostra que tipo assim, opa, agora eu tenho que dar o grito de alguma forma, eu tenho que deixar meu recado de alguma forma, seja ele de uma forma muito educada, seja ele gritando porque eu fiquei segurando demais um monte de coisa comigo. Mas para quê? Para eu poder descobrir que não é para eu ter medo de nada, mas também não ficar deixando os buraquinhos, né? Não ficar deixando as pequenas coisas de lado, achando que essas pequenas coisas são pequenas. Porque a longo prazo, conforme o tempo vai passando, aquela pequena coisa se acumula com várias outras pequenas coisas e se torna uma coisa grande. E hoje eu vim nesse fluxo de querer falar, né, de colocar para fora um pouquinho do que eu tô sentindo, do que eu tô aprendendo, de como essa conexão com a espiritualidade e com as entidades vão trazendo transformações de tempos em tempos e como o Tzolk'in às vezes me ajuda muito a perceber coisas que às vezes eu deixo passar desapercebido. Então, como eu sempre falo, eu não tô aqui para ser a terapeuta que vai vestir a máscara da perfeita. Eu não sou perfeita, porque eu sou um outro você. Você não é perfeito, eu também não. Mas eu sei coisas que você não sabe. Eu acesso nesse meu campo aqui, ó, informações que de repente você não acessa, mas informações que vão servir para mim e para você. Eu não vou ser boa em todas as coisas e tem alguma coisa que você é muito bom, muito boa, que eu preciso aprender. Então, quando você simplesmente é o que é, ensina o que ensina e se conecta de repente comigo, eu aprendo com você, você aprende comigo. Isso é a vida, isso é viver, isso são as relações, as parcerias. E é muito bom quando a gente encontra, né, energias como a sua, para que você possa falar assim, eu não tô sozinha, existe outro maluco como eu, sabe? Tem outra parte de mim perdida por aí, maluca. E quando a gente se conecta, eu me sinto mais completa. Quando você chega na minha vida,
eu consigo perceber que, tipo, aquilo que era difícil se torna fácil. E a mesma coisa acontece na vida do outro. Aquilo que estava sendo difícil para ele se tornou fácil. E assim a gente fluiu com leveza. Então o Zé Pilintra tá mostrando essas coisas. Que, tipo, às vezes fico travada, embarreirada num processo porque tô querendo fazer tudo sozinha, tô querendo ser autossuficiente, tô às vezes deixando buraquinhos no meio do caminho, deixando aquilo se acumular, mas me mostra também a capacidade de transcender. Hoje é enlaçador de mundos cósmico, transcender a energia do apego, a energia daquilo que já não te serve mais. Se você estava rígido, precisa ser maleável, quebre todas as estruturas, mesmo que você precise surtar, quebrar pratos, copos, gritar, mandar alguém a merda, porque às vezes é libertador também, entende? Às vezes é isso que você está precisando tirar de dentro de você, né? Porque nós estamos num planeta de dualidade. Nós lidamos com muitas energias, só o Tzolk'in está mostrando pra gente 260 energias, que todo dia muda e que de minuto a minuto tudo está mudando o tempo todo. E a gente querendo ser rígido, fixo, ficar na caixinha, pagar de perfeito, pagar de que tá sempre tudo bem, entende? Então a gente tem que ter cuidado a essas coisas. Eu tenho consciência que algumas pessoas olham para mim, para minha forma de me manifestar, e elas não gostam do que vê. Outras já gostam muito. Tem gente que acha que eu quero aparecer, né? Tem gente que acha que... Eu tô falando isso porque eu já ouvi de pessoas. Ah, não, você só quer aparecer, você só quer se mostrar. Então, tipo, se eu for levar para dentro do meu coração tudo que o outro acha, vai ficar uma bagunça louca. Eu sou uma bagunça louca. Eu tenho essas 260 energias transitando em mim. Então, em algum momento, uma pessoa que está na minha frequência me vê e ter uma interpretação negativa de mim faz parte. Mas ela pode também considerar quantas percepções positivas ela teve. Quantas transformações ela teve na minha presença a partir das minhas orientações. Porque a vida também leva a gente para esse lugar. Você entrega para a pessoa 9 bênçãos. Se você deixar de entregar uma bênção, ela te condena porque você não entregou uma bênção. E ela desconsidera as outras 9 que ela levou de você. Os olhares que a gente tem que ter em cima das percepções de quantas atitudes nós temos negativas, falando que isso é em nome do amor. Para que a gente possa ressignificar o que de fato é o amor e o quanto às vezes a gente está manifestando um amor doente, um amor egóico, um amor silencioso, um amor que maltrata, um amor que condena, um amor que julga, o amor que quer uma perfeição. E o amor que é amor, ele não tem um caminho linear. O amor que é o amor, ele transcende todas as coisas para que você possa viver exatamente aquilo que você quer, aquilo que você ficou idealizando, aquilo que você ficou sonhando, aquilo que você pensou assim, pode até não dar bom, mas pode ser que essa experiência seja boa. E como eu tô aqui para experimentar, por que não experimentar, não é verdade? Se o meu coração sentir que ali eu me sinto bem, que ali eu tô confortável, por que não experimento? O meu coração me avisa também quando eu me conecto na energia de alguém que imediatamente, não. Mas até mesmo essa energia que imediatamente já me mostra uma repulsa, se eu observar um pouco mais, pode ser que eu veja coisas boas ali, porque ninguém é só negativo e só positivo. A gente tem as duas coisas. Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta trabalhando essa regeneração, a gente vai ter que ter a capacidade de sentir todas as coisas. Sim. E transcender todos os B.O.s, transcender todas as merdas que a gente mesmo acabou deixando no meio do nosso caminho. Para que a gente possa entender o tamanho da nossa força, entender que a gente realmente não está sozinho, entender que o universo tem um ciclo sistêmico organizado e que quando a gente quer ser rígido e viver a vida, né, de uma forma linear demais, maltratando a gente mesmo, a gente acaba passando uma experiência aqui de uma forma densa, pesada. Embora a gente pudesse fluir, ser feliz, sorrir, dançar, brincar, né? O funk, por exemplo, que tem essa batida de 150 BPM, uma batida muito rápida, um tamborzão que bate muito rápido, como um coração que bate muito rápido, né? 150 BPM é a batida do coração. Às vezes ele chega até mais que isso, sabe? O nosso coração.
É um tamborzão no nosso coração. Que a gente pegue essa batida que é tão gostosa e tão brasileira e coloque letras boas nela. Porque a palavra tem poder. A gente descobre uma batida muito boa, mas coloca uma palavra muito ruim, fica aquela coisa que ilusória, te engana. Então eu tenho com esse estilo de música um pé dentro e outro fora. Eu gosto da batida, mas nem sempre eu gosto da letra. Mas eu encontro várias musiquinhas que eu falo assim, essa aqui dá pra salvar, essa aqui eu danço, essa daqui eu coloco na minha festa. Então essa daqui, por exemplo, eu coloco na festa de Zé Pilintra, malandramente. Essa mente malandra para o positivo, porque quando eu falo isso, né, malandro, uma mente malandra, as pessoas podem me interpretar mal. Mas eu vou fazer o quê? Se você me interpretar mal, é porque o mal tá aí. Porque quando eu tô falando disso daqui, eu tô falando dessa capacidade de malemolência, de trabalhar o negativo, transformando ele positivo. Ontem eu tava ainda triste, com um sorriso meio assim, hoje eu já tô com outro sorriso. E há alguns dias atrás eu tava surtando, tava chorando, tava achando que a vida tava se esvaindo, entende? Eu fiquei tão tensa com o meu processo que nem comer direito eu tava comendo. E aí eu entrei nesse lugar que parecia que era o lugar da morte, o lugar do enlaçador de mundos, que veio, passou nesse período aí e me mostrou, né? Olha aqui quantas coisas que você precisa deixar ir, né? E olha quantas coisas que você já conseguiu transmutar. Quando você chegou nesse acúmulo de coisas e conseguiu explodir e dar um grito, e inclusive eu dizer para o universo, ó, eu não sei qual é o caminho, eu me entrego, agora eu já não estou mais na guiança, faz o que tem que ser feito, pronto. Na rendição e na entrega, tudo fluiu. Então, eu chamei vocês, né, para essa jornada onde a gente abria a onda encantada do mago, ativava o nosso Kim e ativava o Kim do dia, e aí hoje eu vou fechar essa onda encantada com essas 3 coisas, né? Porque eu não fiz na abertura, porque eu tô empolgada, porque eu tô malandramente. Então a gente vai fazer no fechamento, pra gente poder fechar essa onda encantada do mago, entendendo que a gente tem que acreditar naquilo que a gente não está vendo, a gente tem que ter coragem de mago, de fazer nossas alquimias, de fazer misturas muito únicas, que o Tzolk'in mostra pra gente isso também, que existem infinitas possibilidades e que as coisas não são de uma forma linear e que às vezes a gente tem que quebrar o nosso ego. A gente tem que falar que a gente é simples, sim, que a gente chora, sim, que a gente se arrepende, sim, que a gente erra, sim, e que quando eu olho para tudo isso com muito amor eu transcendo, entende? Eu não tenho vergonha de ser uma pessoa que erra, eu não tenho vergonha de ser uma pessoa que chora, eu não tenho vergonha de ser uma pessoa que consegue fluir numa área da vida, mas tem dificuldade de fluir numa outra, mas não significa que eu nunca vou fluir. Significa que ali eu tenho muito que aprender e que eu posso aprender e que eu preciso estar perto de pessoas que sabem fluir com isso melhor do que eu. É só isso, é simples assim e é assim que a gente entra em completude. Para que a gente possa deixar de falar não na hora que a gente tem que falar sim e fala sim na hora que a gente fala não. Então o macaco, quando fala da ilusão, é porque ele tem a capacidade tanto de confundir, quanto também de sair de uma confusão, parecendo que é mágica. E saindo de tudo isso, dançando, sambando, brincando e gritando. Então, pelo menos eu, enquanto macaca cósmica, me manifesto assim. Falo alto, dou gargalhada, faço merda, mas limpo minhas merdas. Então eu transformo os erros em acertos. E quando as pessoas vêm contar das questões delas, das inquietações delas, das dores delas, sim, eu tenho capacidade de acolher, com amor, com carinho, tenho capacidade de, tem hora que o processo de entregar para o outro a informação é a partir, do chicote, palavra mais rígida, palavra mais dura. Muitas das vezes, em alguns atendimentos, eu estou trabalhando no amor, no amor, no amor, e aquilo não está fluindo. Aí a energia entra num outro nível, você fala de uma forma rígida, você mostra ali aquela energia mais densa, a pessoa entende. Porque ela está naquela energia, ela só consegue entender se você entrar naquela energia. Naquela hora, que às vezes você fala mais alto, a pessoa, é isso que eu precisava.
Porque a energia da fala tá tensa, tá intensa, mas o objetivo, a essência é fazer a virada de chave e a pessoa entendeu. Então a vida, ela é um jogo de dualidade e quando a gente interpreta tudo de forma linear, pode ter certeza absoluta que a gente vai estar errando. Eu percebo que toda vez que eu chego nessa linha, nessa encruzilhada, onde as coisas não estão fluindo, é justamente porque eu estou linear demais, entende? Eu estou com vontade de uma coisa que, quando penso o que o outro vai pensar, quando penso que tenho vergonha de determinada coisa, e aquilo vai se acumulando dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, até aquilo virar um barulho muito grande e eu... Então eu me encontro na tormenta. Toda vez que a tormenta chega e me barulha, embora eu tenha um medo danado, começa a chorar, começa a ficar desesperado, eu tenho que sempre lembrar, isso está acontecendo porque isso vai me transformar e vai me colocar um salto acima. Alguma coisa eu estou evoluindo com isso. Eu não vim aqui para descer, eu vim aqui para subir. Eu já desci chegando aqui. Chegando aqui eu não vou descer mais, eu vou só subir. É isso que eu quero para mim. Então, é isso que eu digo para você. Se essa conexão, se essa fala super solta, né, tiver entregado para você algumas informações e umas viradas de chave, já valeu a pena. Mas uma coisa eu tenho certeza também, você está me conhecendo muito mais, de uma forma muito mais autêntica. Eu gosto de simplesmente ser assim, de simplesmente falar sem filtro. Tem coisa que às vezes não vai prestar, mas faz parte. Mas tem coisa que vai prestar muito. Mas vamos fechar, né, a conexão do dia de hoje, fazendo os nossos mantras. E eu espero deixar, né, na energia do dia de hoje, doses de sorriso e de alegria e de uma animação malandramente. Então, ó, vamos respirar agora e vamos para outra energia, tá? Vamos parar de ciricutico. Agora, ó, respira fundo. Fechando esse ciclo de 13 dias com a onda encantada do mago. Então vamos reconhecer essa energia aqui em 14, mago magnético branco, a onda encantada que regeu os últimos 13 dias. Unifico com o fim de encantar, atraindo a receptividade. Selo a saída da atemporalidade com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Kim 91, macaca cósmica, persevero com o fim de brincar, transcendendo a ilusão, selo o processo da magia, com o tom cósmico da presença, eu sou guiada pelo poder da visão. O Kim do dia de hoje, Kim 26, enlaçador de mundos cósmico, persevero com o fim de igualar, transcendendo a oportunidade. Selo o armazém da transformação, com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder do coração. Essa é a frequência que está me levando nessa jornada desse ano, que é um ano de tormenta rítmica. Colocar as coisas em ordem, mandar embora tudo que tem que ir embora, entendeu? Deixar as portas abertas para aquilo que tem que chegar, limpar a casinha, né? Para que o fluxo da novidade, das coisas boas possam chegar. Então, por um tempo, fui juntando os negativos, né? Junta, 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 junta. Agora, pega tudo isso e solta. E se abre. Deixa o novo chegar, abraça o novo, para de abraçar os negativos, reconheça nessa nova jornada, ao primeiro sinal de negativo já coloca na zona de quarentena, né? Percebeu o negativo, ó, começou tudo muito bom, percebi o negativo, zona de quarentena. Na zona de quarentena te observo, de repente te tiro da quarentena, de repente só acabo de pôr para lá. Então, assim, a gente vai refinando os nossos processos. Espero ter contribuído com o seu dia. E
né? Se precisar, quiser jogar cartas com o malandro, com a Padilha, com a vovó, entrar um pouco na energia da macaca cósmica, aqui embaixo na descrição do vídeo tem informação para você vir falar comigo para a gente poder fazer uma leitura, uma consulta na sua energia, tá? Em Lakesh, eu sou um outro você.